que seria o medo de errar? Na verdade, quando a gente vai estudar, o medo de errar tem relação direta com alguns gatilhos que o indivíduo pode possuir. Indivíduo esse, o terapeuta. Primeiro ponto, a questão do fracasso. Então, o fracasso é algo que faz muitas pessoas, inclusive, acabarem não tendo muita confiança durante o atendimento. Então, o medo de errar tem relação direta com o medo de fracassar em algo. Bem como o medo de errar tem a ver também com o medo de ser julgado e não estar à altura que as pessoas esperam. Então, não superar as expectativas ou estar nas expectativas das pessoas. Então, o medo de errar tem a ver diretamente com isso. O medo de errar tem a ver diretamente, inclusive é sinônimo de insegurança. Quem está inseguro tem medo, tem diversos medos. E um dos medos sempre é o medo de errar, ou seja, de você não ser preciso, de não estar realmente correspondendo às expectativas que depositaram em você, tá certo? Esse medo de errar, a gente tem que entender toda a causa, tudo que movimenta que esse medo realmente exista. E aí uma coisa que a gente falou na live de ontem, quem estava aqui comigo, a gente falou sobre o tema insegurança no atendimento com aurículo. E aí, na insegurança, a gente identifica que, como existe o sinônimo atrelado do medo de errar com insegurança, a insegurança tem causas que têm relação direta com falta de conhecimento, falta de prática. Eu citei várias causas, inclusive crenças limitantes, a necessidade de agradar sempre, de não ter uma boa autoestima, né? De não valorizar o que você faz e saber que você é bom nisso. Boa noite, Suleus, Elson que estão entrando, saudades, né? Então, entenda que o medo de errar tem a ver com a insegurança, e se tem a ver com a insegurança, eu preciso entender a causa da insegurança. E essa causa da insegurança a gente debateu ontem, a gente explicou, falou bem direitinho durante quase 1 hora sobre esse tema. E aí, para isso, eu peço que você compareça a essas lives para que você faça um link, porque existe um link entre cada tema deles. Uma coisa que eu coloquei aqui para vocês, e sempre em todas as minhas lives eu faço um script. Então no meu script eu coloquei algumas perguntas que muitas pessoas me fazem, inclusive alunos meus que me fazem, e a partir dessa devolutiva que eles me dão, desse relacionamento, desse estreitamento com eles, eu coloquei essas perguntas para estar respondendo na live de hoje, tá? Então uma pergunta que me fizeram é: professora, como é que a gente pode identificar esse medo na aurícula, esse medo de errar na auriculoacupuntura, como é que a gente identifica? O primeiro ponto que a gente pode analisar é que muitos e muitos terapeutas têm como primeiro medo de cara é o medo de errar os pontos. Ai, será que eu estou agulhando o ponto correto? Será que o estímulo está sendo dado no ponto correto? Será que o ponto que eu estou utilizando lá no meu pavilhão auricular é o melhor ponto para aquele paciente? Então, o primeiro medo de errar tem relação direta com qual o ponto correto e se eu estou agulhando esse ponto corretamente na orelha do meu paciente. Lógico que para combater isso, para melhorar isso, você precisa entender que muitas vezes de cara você pode acabar não acertando o ponto. Mas você vai acertar o quê? A área atrelada ao ponto da acupuntura. Existem muitos pontos de acupuntura no pavilhão auricular, mais de 200 vinculados à medicina tradicional chinesa, e esses pontos, se eu não conseguir acertar de forma pontual, de forma certeira mesmo, aquele ponto, quer dizer que eu errei o ponto? Muitas vezes não, na grande maioria das vezes não, porque às vezes o ponto está ali, você não conseguiu acertar o ponto, mas você acertou a área que compreende esse ponto, então dessa forma vai ter efeito do mesmo modo, tá? Então você precisa entender que estudar os pontos é algo que você precisa. Se você vai utilizar como recurso o estímulo de pontos no pavilhão auricular, você precisa saber quais pontos são esses. Então, outra coisa que alguns alunos me colocam como medo que eles têm ao errar é que o medo de errar traz à tona uma questão social que é muito forte, que é: você pode fazer tudo certo a sua vida toda,
Mas se você erra uma vez, as pessoas não esquecem do seu erro. Existe muito esse dito popular de que se for para errar, evite errar ao máximo, e se errar, tenha cuidado com o erro que você faz, do contrário, isso pode fazer com que você fique marcado o resto da sua carreira. Isso acontece, as pessoas realmente relembram o erro, mas entenda que os erros que na grande maioria das vezes acontecem na aurícula não são erros grandes, não são erros que têm um impacto tão profundo. E alguns pontos sim podem fazer isso, mas é mais difícil ter um auriculoacupunturista que faça isso. Mesmo assim, essa questão de errar o ponto, quem está sabendo o ponto correto de colocar é você. É muito raro que a gente receba. Eu, por exemplo, eu atendo alguns profissionais de acupuntura, da auriculoacupuntura, que vêm se tratar comigo para melhorarem, para atenderem seus pacientes. Mas não quer dizer que você vai atender só públicos voltados já com a formação em auriculoacupuntura, que vão entender o que você está fazendo. Então relaxe com relação a isso, porque o paciente muitas vezes ele não faz esse julgamento, porque ele não tem conhecimento da técnica. Segundo ponto que você precisa entender é que quando você erra para chegar nesse nível, você tem que ter tido um erro muito grande, um erro que tenha sido notado de cara pelo paciente. E aí esse erro sim, ele pode prejudicar a sua reputação, mas entenda que esse erro também traz para você um aprendizado. Quando a gente dá aula no curso de aurícula, a gente sempre está tentando ao máximo controlar as possibilidades de erro, mas a gente sabe que alguns erros de menor proporção podem acontecer porque falta de experiência, porque falta de manejo, algumas questões que te travam, que você já possui, também fazem com que você se torne mais exposto a essa possibilidade de erro. Mas depois que você vai experienciando, vai tendo uma prática clínica cada vez mais abundante, tendo mais paciente, então você vai observando que sim, esse medo de errar começa a diminuir, mas o medo de errar ele precisa ser trabalhado dependendo da causa que ele tem. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Então muitos dos meus alunos eles relatam: eu tenho medo, né, de errar, porque se eu errar vão me ver como um profissional ruim e eu não vou ter carreira nisso. Isso pode acontecer? Pode, mas a gente tem o intuito justamente de ensinar os nossos estudantes para que eles consigam ter um melhor gerenciamento das possibilidades de erro e dessa forma eles diminuírem esse risco de cometerem esses erros. Então é importante que você sempre invista no seu conhecimento, como eu sempre digo, e estude para saber quais são as possibilidades de erro naquela condição que você se encontra durante a realização da técnica mesmo da aurícula junto ao seu paciente, para que dessa forma você tenha cautela no procedimento e saiba a forma correta de conduzir o mesmo, tá certo? O outro ponto que eu coloquei é que depois que eu fiz uma live aqui, tiveram alguns profissionais já formados que disseram: eu tenho receio realmente de ser um mero agulhador, de ser só mais um no mercado de trabalho que coloca agulha no pavilhão auricular, que coloca semente no pavilhão auricular e não traz uma diferença para o resultado do seu paciente. O paciente não reconhece você como autoridade a ponto de comparar preços, e caso você aumente o seu valor da sessão, ele saia do seu atendimento e vá para outro, porque ele não acha que você tem um diferencial em relação a outros profissionais. Então esse medo de errar tem uma relação direta com esse medo de não se destacar no que você está fazendo e o medo de ser apenas mais um no mercado que está agulhando uma orelha. Tá? A gente precisa entender que essa questão de ser um mero agulhador, ela não vai acontecer com você se você entender as bases que regem a auriculoacupuntura. Se você entende as filosofias, as teorias que regem a parte teórica, a parte prática, então esse medo ele tem que ser vencido, e ele é vencido geralmente quando você vai atender o paciente e você observa que você sabe mais do que você imaginava. Então, mas é um medo de errar muito comum que os alunos eles demonstram, eles apresentam. O outro ponto é, além de não conseguir se destacar, vem a autocobrança. Então, eu tenho alguns alunos, não só na aurícula, aluno de forma geral, né, que estuda comigo, que trazem relatos do tipo: professora, eu estou muito ansiosa. Professora, eu não estou conseguindo focar. Professora, eu não consigo me concentrar.
eu não consigo fazer muitas tarefas, eu estou tendo dificuldade de entendimento. E quando a gente vai investigar isso, é porque o aluno está muito ansioso, é porque o aluno está muito preocupado, porque ele está gerando uma autocobrança. E aí essa autocobrança significa que você o tempo todo, você acaba sendo não seu amigo no processo, mas sim seu pior inimigo. É aquele momento onde você está estudando, está dando o seu melhor, mas vem uma voz na sua mente e diz: você não é capaz, você não consegue. Eu acho que você não vai ser bom nisso não, tem gente melhor do que você. Ah, eu acho que você vai errar, acho que você não dá conta não. Então existem muitos alunos, muitas pessoas que têm essa autocobrança em um nível assim extremo, a ponto de gerar realmente problemas emocionais, psicológicos, que acarretam no físico. Então, quando aparece uma dor no corpo, é o corpo reclamando de alguma coisa. Essa dor significa alguma coisa. Muitas das vezes a dor tem relação com a autocobrança. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem dor nessa região aqui superior das costas, que é o trapézio, né? Essa região aqui próxima ao pescoço, e muitas vezes elas têm essa dor também indo para a região das costas. E aí, descendo pelas costas, essa dor tem relação com responsabilidade, essa responsabilidade. Então, aquela autocobrança pode gerar tensão nessa área e sim, você pode ter dor. É como se literalmente você está carregando mais peso do que você deveria suportar. Sabe aquela pessoa que acaba também não sabendo o seu limite, né? Não, você pode fazer tal coisa pra mim, não sabe dizer não, diz sim pra tudo e acaba carregando tudo, acaba gerando muita autocobrança, não sabendo delimitar o que é dela, o que é do outro, e dessa forma essa autocobrança ela atrapalha sim o seu desenvolvimento, porque você acaba literalmente perdendo o foco, que o foco é tratar o paciente, se dedicar para o paciente, escutar o paciente durante aquele momento, e existe maior possibilidade de você errar muitas vezes quando você perde o foco e a concentração, quando você está ansioso, quando você muitas vezes tem crise de pânico, crise de ansiedade. Então a autocobrança, muitas vezes, quando a gente também vai estudar mais a fundo, tem relação com uma coisa que é criação, tá? Guguinha, boa noite, que é criação. E como assim criação? Porque muitas vezes existem pais, mães que cobram muito dos seus filhos, que eles sempre sejam perfeitos, sempre sejam os melhores naquilo que estão fazendo, sempre deem o seu melhor, e muitas vezes o próprio pai ou a própria mãe coloca uma expectativa tão alta que o seu filho ele se sente pressionado. E essa pressão constante, né? Não, ele não se sente pressionado não, mas eu sei que ele é o melhor. Ele escutar isso, né? A forma como você verbaliza isso para o seu filho pode sim gerar uma pressão, gerar uma autocobrança nele. E aí essa autocobrança faz com que ele se torne uma pessoa que não observa que ele é um ser humano que é passível de cometer erros, e sim que é uma pessoa que tem que sempre acertar. E aí quando você coloca-se nessa postura de que eu tenho que acertar sempre, quando você erra, eu acho que é muito pior, o baque é maior, a forma de você lidar, aceitar esse processo também é diferente, é dificultoso. Então pessoas que se autocobram, elas são pessoas que têm muito medo de errar, são pessoas que não aceitam errar, elas se acham sempre muito voltadas, né? Sempre estão muito focadas em obter a perfeição em tudo que fazem, a supremacia em tudo que fazem, né? E sempre eu digo que o feito é melhor do que o perfeito, e o feito melhor do que o perfeito não quer dizer eu vou fazer de qualquer jeito, não, é eu dar o meu melhor, mas reconhecendo os meus limites e saber que a perfeição na verdade depende de vários fatores e que eu não tenho para que almejar a perfeição, mas sim que eu tenho que fazer aquilo que eu me responsabilizei dentro do prazo, da melhor forma que eu consigo naquele momento. Isso não quer dizer que eu dei todo o meu potencial, porque todo o meu potencial é desenvolvido conforme eu evoluo, conforme eu cresço na minha profissão, no caso, a auriculoacupuntura, ok? Uma outra coisa que a gente traz aqui, que é o foco da nossa live, é que muitas pessoas têm medo de errar porque podem gerar, né, ocasionar lesão ou dano no paciente. Isso quer dizer o quê? Eu não quero errar porque eu sei que eu tenho nesse erro consequência. E essa consequência talvez eu não saiba gerir.
talvez me traga um grande prejuízo, né? E a partir desse me traga um grande prejuízo, cada terapeuta ele pode começar a ter vários pensamentos com relação a isso. Então, uma das causas, né, além da autocobrança, vem a questão de você ter muito medo de causar lesão. Mas aí, para quem não é da área de saúde, pode até pensar, o que é causar dano, o que é causar lesão, o que significa isso? Quando eu falo, eu tenho medo de causar lesão no paciente, o que isso significa? Quer dizer que eu tenho medo de prejudicar a saúde dele. Existe um conceito que eu gosto muito, que é o que é lesão, o que é dano. É qualquer mudança no tecido, ou seja, no organismo vivo do meu paciente. Obviamente trabalhamos com pessoas vivas. Então, qualquer mudança anormal, isso é uma lesão, isso é um dano que eu causei. E que vai, obviamente, ocasionar e trazer prejuízos para a saúde do meu paciente. Eu posso ocasionar esse prejuízo, essa lesão, de diversas formas. E aí eu coloquei aqui no meu script uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, né? Mas eu escrevi aqui a partir da minha experiência e a partir do que eu vejo na prática com meus alunos, que existe dois tipos de lesão que a gente precisa ter cuidado, né? Esse medo de lesionar a orelha do meu paciente, ele pode ser... Essa lesão ela pode acontecer de duas formas, de forma direta no pavilhão auricular. Como é que uma lesão se dá de forma direta no pavilhão auricular? Por exemplo, eu coloquei a semente, coloquei a agulha naquele ponto específico, nesse pavilhão, nessa orelha, e ao retirar essa semente, retirar esse estímulo, que pode ser uma agulha, né, estímulo independente se for em tonificação, em sedação, tem vários estímulos. Na hora que eu retiro essa semente, na hora que eu retiro essa agulha, eu observo que a orelha está o quê? Com alguma modificação no formato, na aparência dela, que antes não tinha, antes de o paciente começar o tratamento. Então pode ser às vezes que a orelha fique toda marcada no local onde tinha semente ou tinha agulha. E aí é como se tivesse realmente toda perfurada, né? Toda cheia de depressões. Isso pode acontecer quando o paciente ele dá um estímulo com muita força, ou você deu um estímulo com muita pressão nesse pavilhão auricular, nessa região da orelha, tá? E aí isso é um dano direto no pavilhão auricular. Mas existem os danos indiretos no pavilhão, mas o dano direto no organismo, tá? Entenda quando eu falo direto no organismo, porque na hora que eu estimulo um ponto no meu pavilhão auricular, esse ponto ele vai gerar uma resposta reflexa no meu corpo. Ou seja, se eu estimulo um ponto de ansiedade, e aí vamos colocar esse estímulo como estímulo de tonificação, ou seja, eu aumento, eu potencializo o estímulo nesse ponto para tonificar esse ponto. Então, se o paciente ele diz para mim que tem ansiedade, quando eu dou esse tipo de estímulo, a ansiedade dele vai piorar. Mas se eu chego e dou um estímulo para dispersão, sedação, o estímulo no movimento correto da agulha, da forma correta, na pressão correta, no tempo correto, então aí eu vou diminuir a ansiedade. Então veja que o prejuízo ele não foi direto no pavilhão auricular, não deixou marca no pavilhão auricular. O estímulo foi feito, independente se foi com semente ou com agulha. Mas entenda que na hora que eu estimulei o ponto, gerou sim uma resposta direta no organismo, que pode ter sido o aumento da ansiedade ou diminuição da ansiedade. Então, com isso, eu demonstro aqui, eu falo aqui para você de forma muito sincera que sim, a auriculacupuntura tanto pode melhorar o paciente, como sim pode piorar o quadro do paciente. Pode inclusive não resolver a queixa de jeito nenhum e o paciente ele entrar de um jeito para a sessão e sair do mesmo jeito na sessão. Então a auriculacupuntura ela é muito poderosa. Ela é tão poderosa que eu sempre digo que meros agulhadores que só vão lá e colocam aquele ponto sintomatológico, aquele ponto sintomático que o paciente ele pede da queixa dele, né? Tem o dor no joelho, então bota ponto de dor no joelho, melhora a dor no joelho. Acabou-se. Então veja que até a utilização da técnica da forma mais simples, só visando o sintomático do paciente, né, o sintoma que ele relata, se é dor, se é ansiedade,
já melhora a condição do paciente com relação à queixa. E aí, quando você não tem essa resposta, quer dizer que você está fazendo muito errado a técnica, ou os protocolos que você está colocando no seu paciente realmente não estão entendendo o que o paciente se mostra para você e você não está sabendo qual o melhor ponto para esse paciente. E aí você precisa reavaliar, precisa fazer uma nova anamnese muitas vezes, sentar, refletir, estudar mais, tá? Mas entenda que existem esses dois tipos de lesão. Um exemplo que eu posso contar para vocês aqui, que foi um exemplo meu mesmo que eu passei, né, que ninguém nunca me falou sobre isso em nenhum curso que eu fiz, e olha que eu fiz muitos cursos, é que, por exemplo, se o paciente ele chega para você para ser atendido e ele tem pressão alta, tá? Então ele é um paciente hipertenso, como a gente chama. E ele chega para você para tratar uma dor no joelho. Se ele vai tratar uma dor no joelho, mas ele está ansioso durante o processo, ele não sabe como é a técnica, é a primeira vez que ele chega para você e você já vai lá de forma muito afobada, já quero atender, já quero colocar tal ponto, vou-me embora colocar tal ponto. Se você faz isso sem acalmar primeiro o paciente, a pressão dele pode subir. E aí talvez o foco agora não seja tratar o joelho dele, talvez seja tratar a ansiedade, para a partir daí tratar o joelho, para a partir daí, antes de tratar inclusive o joelho, ver a questão da pressão dele e talvez tratar a pressão dele. Porque senão, você tratando o joelho dele, ele passando mal e ele tendo um pico hipertensivo, ele aumentando muito a pressão dele. Então veja que esses detalhes, você muitas vezes passa desapercebido, você não nota. E uma vez eu atendi um paciente em aurículo e ele chegou para mim com uma queixa de uma dor que ele sempre tinha, né, em membro inferior, nas pernas, e eu fui tratar, né? E quando eu fui tratar, esse paciente estava muito ansioso, ele estava muito agitado, muito agitado. E aí quando eu estava tratando ele, eu coloquei determinados pontos, né? Só que ele estava tão agitado que acabou que a pressão dele aumentou muito. E aí, eu na hora percebi a pressão dele que aumentou, né? Então, aferi a pressão dele, vi que a pressão dele estava mais alta do que o normal, e olha que ele era hipertenso, ele já tinha chegado um pouquinho com a pressão mais alta, mas para a hipertensão dele estava ok, podia realizar a sessão tranquilamente, e aí ele aumentou a pressão dele. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, se ele está com pressão alta, então eu vou utilizar um ponto agora de aurículo para baixar a pressão. E assim eu fiz. E aí quando eu fiz isso, o tipo de estímulo que eu fui ensinada a fazer, que eu fiz, como estava tudo dentro do protocolo, tudo certinho, foi exagerado para aquele paciente. Então ele saiu de uma condição, por conta do estímulo que eu fiz, onde ele estava com a pressão alta. E aí, por eu dar um estímulo de forma excessiva, ele saiu de uma condição de pressão alta para baixar a pressão dele muito rápido. E aí agora ele saiu de uma hipertensão para uma hipotensão, pressão baixa e baixando de forma muito rápida. E aí nesse processo ele passou mal, ele passou muito mal. Lógico que como eu sou da área de saúde, eu socorri ele, fiz tudo como mandava o figurino, né? E aí deu certo. Mas esse paciente, ele ficou extremamente assim, com medo, né? Você via nos olhos dele que ele estava arregalado, assim, com os olhos arregalados, esbugalhados, olhando para mim dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? E eu mantive a calma. A primeira coisa que você tem que fazer numa situação onde você erra no procedimento, e aí eu não errei no procedimento, eu errei especificamente, não no procedimento todo, mas especificamente no estímulo que eu dei. E aí depois eu tive que controlar dando contra-estímulo, tá? Para que ele se regulasse. E ele se regulou e ficou bem, tranquilo. Mas veja que foi um erro que aconteceu, e esse meu erro que aconteceu não foi por falta de estudo. Nesse caso em específico foi porque isso nunca ninguém me disse, olha, cuidado com o estímulo que você dá no paciente hipertenso, tá? Então, foi que eu fiz, eu estimulei o ponto certo, porém a forma como o estímulo foi feito não foi adequada para aquele paciente, e cada paciente é diferente um do outro, tá? Então, isso acaba sendo sim um erro nesse procedimento, que graças a Deus acabou muito bem, mas que aconteceu, e isso explica e deixa muito visível que sim, a aurículo tanto pode melhorar a queixa do paciente, como pode piorar, ou como pode manter a queixa do paciente como se ele não tivesse feito
Nada. Eu já tive pacientes que chegaram para mim dizendo, olha, eu vim para você porque me disseram que você dava resultado, mas eu já fiz aurículo com as pessoas e eu não vi isso não. Eu acho que pra mim não serve. Eu acho que isso aí, ó, não funciona não. E aí quando vai ver, não é porque o profissional era ruim, não é porque ele não era bom no que ele fazia, ele não era dedicado, mas é porque talvez essa minúcia, esse detalhe que a gente coleta na escuta ativa, escutar o que o paciente está dizendo e sair desse padrão de vou utilizar tal protocolo para todos os pacientes e começar a atender o paciente e observar a demanda dele, isso traz sim resultado mais rápido e é diferente, tá certo? Outra coisa que eu coloquei aqui que eu acabei já escutando e já acabou que no início da minha prática, já faz 10 anos que eu tô com aurículo, né, que eu atendo com aurículo, no início da prática aconteceu comigo por falta de cuidado extremo, por descuido, né? A gente que é terapeuta, a gente sabe que a gente desenvolve uma relação muito boa com nossos pacientes, é um diálogo muito bom. E uma vez aconteceu de quando eu tava fazendo moxa, para quem não sabe o que é moxa, é tipo um cigarrinho, que na verdade esse cigarrinho é de ervas. Dentro existem ervas que liberam efeito fitoterápico no pavilhão auricular, tratando diversas situações. E aí quando eu utilizei a moxa nesse pavilhão auricular do meu paciente, acabou que eu estava conversando com ele, né, e eu me distraí e acabou que caiu um pouquinho de cinzas. E essa cinza ela cai, obviamente, quente, e aí pode sim queimar o pavilhão auricular do paciente. Não queimou, no caso do meu, mas ele sentiu na hora que caiu a cinza. E aí uma das coisas que eu vejo muitos alunos errando durante a auriculacupuntura é que eles acabam queimando o paciente com a moxa, aproximando demais, ou não respeitando o limite do paciente, dizendo não, tá bom, já tá quente, ou deixam cair a cinza. Então esses detalhes que são literalmente processuais, são do procedimento em si mesmo, podem acabar acontecendo e são muito comuns, muito comuns mesmo. Outra questão que a gente tem que ter muito cuidado, que é um medo que alguns alunos eles relatam e que acaba sendo um descuido, né, no procedimento da acupuntura, é que quando você vai agulhar o paciente, as agulhas elas são estéreis. Ela vem num saquinho específico, né? Seja de forma individual ou uma quantidade boa de agulhas, mas essas agulhas, elas não podem ser tocadas por você. E eu já vi auriculacupunturistas, eu já vi alunos dizendo não, mas eu só toquei um pouquinho, não tem problema não. Se você toca na ponta da agulha que vai entrar em contato com a orelha do paciente, sim, você já contaminou essa agulha. Professor, e o que é que eu tenho que fazer? Não tem o que fazer, você tem que jogar fora. Esse é o correto. Eu já vi pessoas passando álcool 70 na ponta da agulha, higienizando. Não, tá tudo bem, higienizei. Fica do mesmo jeito, professora? Não. Eu aconselho que sempre a segurança de forma excessiva é melhor. Então, se você puder não reutilizar, jogar fora, é mais interessante, porque você tem risco de contaminação sim dessa agulha. Você não pode, inclusive, tirar a agulha de um ponto e colocar em outro. Já vi também terapeuta fazendo isso. Caiu uma agulha de um ponto. Eu vou pegar essa agulha, não é do paciente mesmo, já estava nele, vou colocar em outro ponto. Não é aconselhado, tá? Então você deve jogar. Bem como outra coisa que pode gerar erro, pode gerar risco de contaminação, de sim você cometer um erro e gerar contaminação e lesão no pavilhão auricular do seu paciente, é você pegar, abrir cada pacotinho e se você vai utilizar todas as agulhas, ótimo. Se você não vai utilizar todas as agulhas, então as que sobrarem você tem que jogar fora. Tá? Já existem estudos aí que comprovam que uma vez que foi aberto aquele pacotinho com a agulha de acupuntura ou de aurículo, você tem que utilizar todas as agulhas e você não pode guardar ou fazer o que antigamente se fazia. Colocava dentro de um tubo de ensaio, dava para o paciente ou guardava essa agulha lá no consultório ou na sua maleta de atendimento e o paciente reutilizava essas agulhas. Se você fizer isso, você não vai ficar só no medo de errar, você vai errar mesmo
e é pedir a Deus para não chegar a ter uma situação muito séria no pavilhão auricular do seu paciente. Então não se pode reutilizar agulhas. Então o medo de errar, existe uma relação do medo de errar com a forma de manipulação das agulhas também. Né? Tem pessoas que colocam a agulha no pavilhão auricular e aprofundam demais. Tem pessoas que acabam varando a orelha do paciente, né? Atravessando com a agulha. Então, existem alguns erros que sim acabam acontecendo, mas eu digo a vocês que a grande maior parte desses erros acontecem porque muitas vezes o terapeuta ele não é instruído, tá? Ou por descuido, ou por falta de experiência. Então, por isso que é interessante que você sempre tenha cautela com o curso que você escolhe. Não pegue qualquer curso só para ter o certificado de aurículo, não, porque essas coisas básicas, essas minúcias, esses detalhes na hora do atendimento, eles fazem muita diferença, tá? Isso vai fazer com que se torne mais seguro e numa situação onde aconteça um erro por um descuido ou por qualquer coisa, sim, pode acontecer de você não saber como lidar com a situação, transparecer a situação e acabar gerando um transtorno maior, tá? Então tenha cuidado. Uma outra coisa que acaba acontecendo, né, que tem relação com erro, agora específico com erro, é que quando você está atendendo o paciente, por mais que você converse com ele, dialogue com ele, você não pode tirar o foco do que você está fazendo, tá? Então você está aplicando moxa, você vai colocar uma agulha, olha sempre a forma como você está fazendo o procedimento, porque às vezes o paciente ele vira o rosto, às vezes o paciente ele fala, gesticula e faz alguma coisa, e aí você pode acabar queimando a orelha dele, você pode acabar colocando a agulha de forma errada, então tenha cuidado com isso, ok? Uma outra coisa que a gente pode acabar esquecendo, e sim acontece com muita frequência, e tem relação direta com erro também, é a questão da falta de orientação. Uma coisa que eu dou muito para todos os meus pacientes e que eu peço para que meus alunos façam é orientem seus pacientes. Precisam orientar os pacientes de vocês. Vocês precisam chegar e dizer assim, olha, fiz a sessão de aurículo, o senhor está com as sementes, a senhora está com as sementes, a senhora vai fazer tal estímulo, vai apertar a semente de tal jeito, mostra ele fazendo, mostra como se faz, se não na sua orelha, na dele com espelhinho, se não na dele, pega uma orelha aí de plástico que vende-se no mercado, silicone, demonstra, porque essas orientações que parecem bobas, mínimas, sim, elas são importantes. Um exemplo disso é que, olha que eu orientei minha paciente, mesmo orientando ela, aconteceu comigo uma vez, de eu dizer a ela, olha, esses pontos, eles podem acabar caindo, esse esparadrapo, ele pode acabar perdendo um pouquinho dessa cola e cair na semente, mas você não pega essa semente, pode jogar no lixo, não precisa recolocar, porque é colocado no ponto específico, você não vai saber qual é o ponto. Eu expliquei tudo isso para minha paciente. Sabe o que aconteceu? A paciente acabou, sim, pegando a semente que caiu no banho, colocou em um ponto que ela achava que era onde estava, e depois ela ligou para mim dizendo, olha, eu estava na menopausa, né, eu não estava mais menstruando, e eu voltei a menstruar a partir do momento que eu coloquei a acupuntura com você. E eu disse, peraí, mas os pontos que eu coloquei, eles não promovem isso em você, então venha para reavaliar. Quando ela veio, ela tinha um ponto em um local que eu não tinha colocado. Aí eu perguntei, eu não coloquei esse ponto, por que esse ponto tá aqui? Ela disse, é porque caiu uma semente, eu coloquei. Então, na verdade, que veja que não foi um erro no procedimento, não aconteceu esse erro, e mesmo eu dando a orientação, aconteceu isso, porque a paciente achou que poderia colocar no ponto que ela achava que era ali. Mas na verdade, mesmo dando orientação, acontece isso. Imagina sem orientação. Então o risco de ter erro é muito maior. O risco que esse pavilhão auricular tenha algum dano ou alguma lesão é muito maior. Então a orientação é uma coisa que, se você não fizer, você vai estar cometendo um erro junto ao seu paciente. Então você, terapeuta, que tem medo de errar, o seu medo de errar não pode ter relação com orientação, porque a orientação é básico, tá? Todo profissional tem que dar na auriculacupuntura. E outra coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre medo de errar e medo de causar dano, tá? O medo de errar
tem relação com o fato de muitas vezes você estar preocupado, né? Será que eu posso errar? Eu estou preocupado de fazer um atendimento bom. O medo de errar tem relação direta, muitas vezes, com o medo de eu não ser preciso no meu tratamento, adotando o ponto correto para aquele paciente. Então eu posso ter medo de errar o ponto, mas eu sei onde é o ponto. Então, por mais que eu não acerte ele de forma bem correta, mas eu acerto a região onde ele fica, porque eu sei onde é a região que ele fica, tá? Mas errar porque você de fato tem medo. Estão me escutando? Deu uma parada aqui. Mas como eu estava dizendo, errar porque você tem medo de causar dano, muitas vezes tem relação com uma coisa, que significa medo de errar o protocolo, medo porque não estudou os pontos corretos, medo porque não sabe executar o procedimento, tá certo? Bia colocou aqui, já ouvi uma situação que uma paciente não lavou o cabelo por uma semana. Olha o que Bia tá colocando aqui. Paciente não lavou o cabelo por uma semana para não cair as sementes. Mas quando o terapeuta foi olhar, só estava o esparadrapo. Foi o que aconteceu. Se só estava o esparadrapo, quer dizer que as sementes todas caíram. E aí, pelo fato das sementes caírem, ela ter ficado esse tempo todo sem lavar, primeiro, sem lavar o cabelo não existe, tá, minha gente? É uma das coisas que eu digo de primeira para os meus pacientes. Olha, você tá com a semente, mas você vai ter uma vida normal estando com as sementes, tá certo? Você não precisa parar de lavar o cabelo, não lavar, né, o rosto, não tomar banho normal, não enxugar, né, as orelhas, não tem nada a ver. Você é vida normal, vida que segue com a auriculoacupuntura, tá certo? Mas nesse caso, o que é que faltou na minha concepção, Bia? Orientação. Faltou o terapeuta orientar isso, que é uma orientação básica, olha, você vai ver normalmente. Ah, mas eu lavei meu cabelo, né, as sementes agora estão todas molhadas com esparadrapo, o que é que eu faço? Pego uma toalha, em vez de esfregar, só aproxima do esparadrapo para puxar essa água em excesso desse esparadrapo e não cair mais rápido, entende? Então veja que é uma orientação básica, e a orientação básica sim é um grande erro que você faz ao não dá-la ao paciente, porque imagina que inconveniente você passar uma semana sem lavar o cabelo por conta de um esparadrapo com algumas sementes na orelha, imagina. Então isso é um erro no processo de orientação, faltou orientação, tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que quando você está com medo, você atrai muita coisa. E aí eu vou falar de questão energética puramente aqui. Se você está com medo, você atrai coisas negativas, tá? Então se você está com medo de tal coisa, você vai atrair que aquela coisa aconteça. Então você ficar seguro é você trabalhar seu medo. E aí você precisa entender que, quando eu sempre digo para os meus alunos, mais importante do que colocar uma agulha no ponto correto do pavilhão auricular é você chegar e colocar intenção durante o tratamento. Se você coloca intenção e coloca na área do ponto, você está fazendo um tratamento fantástico, 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 fantástico. E não esqueça, por mais que eu não acertei o ponto de cara, mas eu acertei a região onde ele se localiza, aquela área relativa ao ponto, a nossa energia que é estimulada na auriculoacupuntura, ela é inteligente. Então ela tem a capacidade de entender o que eu quero e o que o organismo do paciente precisa, e sim, ela vai regular da forma que deve, tá certo? Então esse medo tem relação com a insegurança, e a gente pode trabalhar essa insegurança dando orientações, instruindo os nossos alunos que atuam, os terapeutas que atuam com esses pacientes diretamente, tá certo? Uma outra coisa que você pode, inclusive, talvez ter se perguntado aqui assistindo essa live é: por que eu preciso saber, identificar, perceber que eu tenho medo de errar durante o tratamento, meu atendimento com aurículo? Por que eu preciso, né? Por que eu, enquanto terapeuta, preciso começar a refletir se eu tenho esse medo de errar no tratamento? Primeiro que você precisa fazer isso porque
você precisa identificar. Primeiro você identifica, eu tenho medo? Tenho. A partir disso eu preciso identificar qual é a causa desse medo. Porque na verdade, o medo de errar, como eu já disse a vocês, tem relação com medo de fracasso, medo de ser julgado, medo de não superar as expectativas, medo de não sempre estar numa posição de inferioridade, ou seja, eu me comparo com alguém e eu nunca sou melhor do que essa pessoa. E aí você precisa entender que esse medo muitas vezes ele tem cunho de criação. Existe uma crença limitante, né? Talvez na sua infância os seus pais, seus familiares, quando você errava alguma coisa, caia muito em cima de você. Não faça isso, você errou, que absurdo. Eu não sei como foi o convívio seu com seus pais, porque a grande maior parte de traumas tem relação com a infância, com criação mesmo, com a infância. E aí você precisa entender que se você tem um medo de errar, que não tem a ver com o procedimento. Eu sei fazer a técnica, eu tô de boa. Mas, na verdade, eu tenho medo porque eu não aceito errar, porque eu fui criada que eu tenho que ser perfeita em tudo que eu faço. Então, você precisa identificar isso, porque isso atrapalha a sua desenvoltura no atendimento com a auriculoacupuntura. E isso atrapalha você de evoluir em várias outras coisas na sua vida. Isso inclusive atrapalha você de você conseguir focar e aprender melhor a técnica, executar melhor a técnica, saber o que fazer numa situação onde saiu do seu controle, tá? Então você precisa muitas vezes consultar um outro profissional, você precisa se tratar, tá? Então você precisa saber sim a causa desse seu medo de errar, porque em algumas situações você vai precisar procurar tratamento. E por que você precisa também investir seu tempo nisso? Porque a partir do momento que você identifica, meu medo é por conta disso, 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 eu vou atrás disso. Eu não posso colocar embaixo do tapete. É feita a insegurança que a gente falou ontem. Eu não coloco a insegurança embaixo do tapete, faço de conta que eu não tenho ela, que ela não existe. Pelo contrário, eu tenho que pegar essa insegurança, eu tenho que pegar esse medo de errar e trabalhar ele para dar o meu melhor. E para dessa forma eu não me sentir. Imagina, se você parar para pensar, pense nas vezes que na sua vida você encarou algum momento onde você teve medo. O medo te paralisa, o medo faz com que você não raciocine direito, o medo faz com que você não consiga ver a coisa como ela realmente é, mas sim você coloca uma barreira muito maior do que deveria. O medo não te dá liberdade. Liberdade inclusive para ser você, porque uma pessoa que atende com medo é uma pessoa mais tensa, é uma pessoa que não está dando o melhor dela, é uma pessoa que ela não consegue ser ela própria, ela não consegue nem brincar com o paciente, ela não consegue desenrolar tão bem o tratamento. Então você precisa identificar isso para que você não seja esse tipo de profissional e que inclusive traz como consequência a frustração, né? Quem aqui gosta de chegar em casa e saber que passou o dia atendendo e ver que não deu o seu melhor, que acha que não é o melhor, que acha que está cometendo erro, que acha que está enganando o paciente? Então o medo de errar ele traz todas essas consequências atreladas e você precisa trabalhar isso, né? Então comece a pensar sobre isso. E por que ter esse medo? Por quê? Será que eu sou inseguro? Será que eu preciso de um suporte? Será que eu preciso ir para um psicólogo? Dependendo da situação, psiquiatra, será que eu preciso, né, inclusive fazer aurícula em mim? A gente que é terapeuta, a gente precisa se tratar primeiro para depois tratar o outro. Para quem me segue sabe que vira e mexe eu posto alguma coisa, olha que eu não posto tudo, mas eu posto vira e mexe quando dá tempo, eu fazendo aurículo, eu fazendo acupuntura sistêmica em mim. Então eu me trato primeiro para poder tratar o outro. Se eu não estou bem, como é que eu vou dar o meu melhor para o outro? Então você precisa sim identificar quais são os medos. E uma coisa que é muito engraçada é que muitas pessoas têm medo de errar porque não sabem lidar com esse medo, porque tem vergonha do erro, e ter vergonha tem relação com reconhecimento de vulnerabilidade. Nós seres humanos, não sabemos lidar com a vulnerabilidade,
Quem aqui gosta de dizer quais são os seus fracassos, quais são os seus medos? Quem aqui gosta de expor o seu lado sombrio, que não conta a ninguém, mas todo mundo gosta de expor na rede social o quanto tá feliz na praia tirando férias. Todo mundo gosta de expor na rede social o quanto tá contente com tudo que faz, o quanto é maravilhosa, quando tira 10, quando acaba sendo o melhor aluno da sua sala. Todo mundo gosta de demonstrar os seus sucessos. Quando passa em um concurso. Mas lidar com o fracasso, lidar com a vergonha, lidar com eu tenho medo de errar, porque para mim erro significa tal coisa, é você encarar você mesmo. E aí, sabe, eu tô lendo vários livros, né? Eu gosto muito de ler, e eu até postei aqui na rede social um dos livros que eu tô lendo agora, que ela fala sobre vulnerabilidade. E sabe qual é a melhor forma de se trabalhar a vulnerabilidade do ser humano? A vergonha que ele tem é literalmente assumindo o que ele tem. No momento que eu tenho vergonha de tal coisa, e eu digo eu tenho vergonha de tal coisa, você enfrenta isso. E aí a forma como você vai lidar com essa vergonha, aí tem vários modelos, cada um se adequa à melhor forma que prefere lidar com aquela vergonha. Mas o primeiro ponto é assumir. Então você precisa assumir que você tem medo de errar, você precisa assumir que você errou, você precisa fazer o que eu fiz aqui. Eu disse, olha, eu já errei nisso em auriculoacupuntura. E pra mim não é vergonha dizer, olha, eu já errei nisso, porque na hora que eu digo eu errei nisso, eu digo, eu assumo, eu errei, e ao mesmo tempo eu sei que ao assumir que eu errei, eu tenho que enfrentar uma situação. Peraí, eu errei e continuo errando, ou eu errei e agora não erro mais porque eu aprendi pelo menos isso? E aí eu conto a vocês que eu errei e eu utilizei esse erro como um aprendizado para que eu não replique mais nos outros pacientes. Lógico que durante esse período que eu estou atendendo, quanto mais eu atendo, mais possibilidade, mais risco de errar eu tenho. Porque tem coisas que não me foram ensinadas, tem coisas que não existe nenhum livro falando sobre, que na verdade você só vai aprender na prática. Literalmente no que a gente chama de campo de batalha. Então, você precisa trabalhar esse seu medo de errar com o paciente, esse medo de errar e causar lesão nesse processo no seu paciente. Porque na hora que você lida com isso, você vai atender melhor. Na hora que você lida com isso, você vai ter mais segurança. Na hora que você lida com isso, você consegue, inclusive, numa situação onde você não sabe dar uma resposta a uma pergunta que o paciente fez, você dizer, eu não sei, mas eu vou estudar. Na próxima sessão eu te respondo. E é tranquilo para você. E aí quando você faz isso, o seu paciente ele diz, olha, profissional, humilde, sabe o que faz, sabe seus limites, você se torna uma autoridade maior para o seu paciente. Na hora que você acaba com medo, muitas pessoas dizem, mas eu quero ter medo, porque acho que o medo me traz prudência, me traz cautela no atendimento. Mentira! Medo é medo, o medo te limita. Na hora que você trabalha o seu medo de errar, né, causando uma lesão, dano ao paciente, que você trabalha o seu erro, você está gerindo para você, promovendo para você liberdade. Então liberdade é a melhor coisa que tem, tá? E aí uma coisa que eu coloquei aqui também é que muitas pessoas perguntam para mim, alunos, professora, como é que eu lido com esse meu medo de errar no atendimento com aurículo, de causar lesão? Quando é que eu começo a lidar? Não tem quando é agora. Quando é que você tem tempo? É agora, o seu tempo é agora. Então você precisa começar a pensar, refletir a partir do que eu estou dizendo agora a você. Reflita, eu tenho, estou assumindo para mim que eu tenho. Então agora eu vou trabalhar com ele, tá certo? Então é necessário que você entenda isso. E, na verdade, um dos terapeutas mais erram é nesse princípio básico. Não assumir que tem medo de errar e se colocar num patamar de superioridade e achar que é o melhor terapeuta em auriculoacupuntura que existe, né? E que ele não erra nunca, que ele é perfeito. Na verdade, você tem que almejar ser o melhor que você pode ser, sem se comparar ao outro. Você não sabe como é a história do outro, quais são as experiências de vida do outro, então você não pode se comparar com ele. Ele é ele, você é você. Então você se fortaleça enquanto ser melhor terapeuta para você primeiro e depois seu paciente, tá certo? Então assuma que você tem isso para trabalhar e lide com isso. Uma outra coisa, além de assumir, é identificar a causa. Depois de identificar a causa, se for uma crença limitante,
se for algo que foi aprendido na sua infância, que você não sabe, inclusive, como é que começou. Só sei que eu tenho medo, mas não sei como começou esse medo de atender. Não sei como é que começou esse medo de errar aqui. Eu não sei. Não sei quando é que iniciou. Então você vai precisar procurar algum especialista. No caso, especialista, eu indicaria o psicólogo. Então procura um psicólogo para trabalhar isso, para que você possa se libertar o mais rápido possível e você se tornar o melhor que você pode para o seu paciente. Parar de se limitar por conta do medo. Tá? Então acabe com essas travas. E o efeito colateral maior que existe ao você ter medo de errar, ao ocasionar lesão ao paciente, nesse processo de tratamento, é você acabar diminuindo seus pacientes. Acabar que você não vai ter muitos pacientes, acabar que você com isso não vai ganhar bem como você merece enquanto terapeuta, porque terapeuta não trabalha de graça. O terapeuta investiu no conhecimento, então sim, o serviço que ele presta tem que ser cobrado e ele tem que ganhar muito bem por isso, tá? Então você terapeuta, você que quer ser auricular-acupunturista, você que já é auricular-acupunturista, você tem que ganhar bem, principalmente porque você merece, você estudou, você investiu. Então sim, o paciente ele vai valorizar o seu trabalho quando você começa a se valorizar. Agora, muitas vezes você também não consegue se valorizar como deve porque você tem tanto medo de errar que você diz, espera aí, como é que eu vou cobrar um valor à minha altura do conhecimento que eu tenho, se eu tenho medo, se eu posso estar errando com o paciente, se eu posso estar causando dano, uma lesão, que talvez eu não esteja atendendo ele como ele merece. Aí esse medo, ele trava você, inclusive, de você ser reconhecido financeiramente por esse paciente, ser valorizado, cobrar pelo seu serviço da forma correta e também acaba impedindo você de se tornar, né, e ser uma autoridade para o seu paciente na auricular-acupuntura. O paciente olhar para você e dizer, eu nunca mais deixo de ser atendido por ela, por ele, porque ele é muito bom no que ele faz. E olha, eu vou dizer, quando você sabe que você é muito bom no que você faz, e aí com muita humildade, lógico, não soberba, mas saber que sim, eu sou bom naquilo que eu faço, não quer dizer que eu me acho melhor do que todo mundo. Não, só estou dizendo que realmente eu sei o que eu estou fazendo. E aí quando você tem essa sensação de saber o que faz, saber que é bom naquilo que faz, a confiança que você ganha, a motivação que você ganha, isso transborda para o teu paciente. O paciente ele nota, ele percebe, ele diz, poxa, ninguém nunca me tratou como você me trata. Eu nunca vou deixar de ser tratado por você. E aí mesmo que para ele o seu tratamento pareça caro, ele vai perceber que caro é questão de subjetivo, né? Questão de comparação. Caro em relação a quê? Se você oferta o melhor tratamento, se você é diferenciado, o paciente ele paga feliz. E ele paga dizendo, poxa, eu pago, mas eu paguei com gosto. E ele não chega pra você fazendo, sabe o quê? Pedindo desconto. Ele não chega pra você dizendo, ah, você cobra tanto, mas eu conheço fulano de tal que faz aurícula igual a você e cobra menos. Por que você cobra mais? Isso não existe mais. Sabe por que não existe mais? Porque você se tornou autoridade. E você só consegue ser autoridade quando você se liberta dessas amarras de ter medo de errar no atendimento, de achar que você é inferior, de achar que você é um fracassado, de achar que você não é capaz de ser o melhor auricular-acupunturista que o seu paciente poderia ter e melhorar e resolver a queixa que ele traz. E não só isso. Porque o paciente que é atendido com um terapeuta que tem autoridade, que ele olha, ele diz, meu Deus, ele é literalmente foda, né? Esse paciente, ele não fica sozinho não no atendimento, não. Ele começa a chamar a mãe, o irmão, a irmã, a esposa, os primos, a tia, todo mundo na família que ele começa a identificar que tem um problema. Ele é o primeiro divulgador do seu trabalho, porque ele te enxerga como autoridade. E a partir do momento que ele divulga você para outra pessoa, quer dizer, olha, eu fui atendido e eu confio no trabalho, vá amanhã, que o seu problema vai ser resolvido. Então, entenda o impacto que se livrar do medo de errar,
de lesionar, de causar dano, de prejudicar seu paciente, e você se tornar referência, ser um auriculoacupunturista com referência, ganhando bem, ganhando exclusivamente só com aurículo, você consegue se manter muito bem. Isso depende de como você entende a técnica, sabe da técnica, conhece a técnica e inclusive como você se reconhece enquanto terapeuta, do seu potencial, da sua capacidade. E aí, para se tornar autoridade, para se livrar do medo de errar no atendimento, de causar algum dano ao paciente, para finalizar eu trouxe, na verdade, 2 frases que eu estava refletindo e que eu disse eu preciso levar essas frases para a live de hoje, porque casa muito com o que a gente está falando, com tudo que eu estou falando, em quase essa 1 hora aqui de live, que é: perca o medo de errar. Perca o medo de errar. E tenha medo de não tentar. Então anote isso agora. Perca o medo de errar. E tenha medo de não tentar. Só erra quem não tenta. Tá? O pior erro é ficar o tempo todo com medo. Então, se você identificou que você tem medo e você continua convivendo com ele o tempo todo, arrastando ele para onde você vai, para cada atendimento com aquele paciente, tá esse medo aqui falando, ó, na sua mente, se você leva ele o tempo todo, é a pior coisa que você faz. Você está sendo o seu pior inimigo, quando deveria ser o seu melhor amigo, porque você não está se tratando e se libertando desse medo.